A transformação energética, termo cunhado pela convidada do episódio de hoje, é essencial para construir uma economia de baixo carbono, reduzindo emissões de gases de efeito estufa, mitigando os efeitos das mudanças climáticas e gerando diversidade e inclusão econômica no setor de energia. O Brasil tem uma posição estratégica nesse cenário, com grande potencial em fontes renováveis como biomassa, biogás, energia solar e energia eólica. A transição para uma matriz mais renovável fortalece a segurança energética e aumenta a competitividade do país em um mercado global cada vez mais focado em soluções sustentáveis. Além disso, a transformação energética exige inovação tecnológica, políticas públicas eficazes e novos modelos de negócios. Ao promover uma política industrial alinhada à descarbonização, o Brasil pode se destacar como líder global na transição energética justa. Essa mudança vai além do meio ambiente, impactando a economia, a sociedade e a qualidade de vida de maneira ampla e profunda. No episódio de hoje, vamos falar sobre transformação energética e o papel do Brasil na economia de baixo carbono, com a convidada Elbia Ganon. Eu sou Leidiane Ferronato Mariani e sejam bem-vindos ao podcast da Amplum Biogás. Elbia é mãe de 3 filhos e, como tal, mantém voz ativa no debate global sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia. À frente da AB Eólica, por mais de uma década, defende a ideia de transformação energética brasileira e vem contribuindo fortemente para o desenvolvimento de energias renováveis. É cofundadora da Energia da Transformação, uma plataforma colaborativa para promover diversidade e inclusão social no setor de energia. Em 2019, recebeu o prêmio C3E, Clean Energy Education and Empowerment, Woman of Distinction Award, iniciativa internacional do Clean Energy Ministerial e da Agência Internacional de Energia. É embaixadora global pelo Brasil no Women in Wind Global Leadership Program, projetado para acelerar as carreiras das mulheres na indústria eólica. Economista, PhD, com mais de 20 anos de carreira no setor de energia, acumulou experiências na CCEE, no Ministério de Minas e Energia, no Ministério da Fazenda e na ANEEL. Acadêmica, com livros e artigos publicados, Elbia é especialista em regulação e mercados de energia elétrica, tendo atuado nessa área desde 1998. Com muita alegria é que hoje eu converso com a querida Elbia Ganon. Elbia, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu estou super animada para a nossa conversa. Leidiane, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e participar desse podcast. É uma super honra. Eu te admiro demais seu trabalho, sua carreira, a sua forma de atuar, o cuidado que você tem com as pessoas e com as relações. Então, para a gente da Amplum Biogás, né, é uma alegria ter você aqui conosco e conversar contigo no nosso podcast. Elbia, antes da gente começar a falar de assuntos profissionais, a gente gosta de conhecer mais sobre o nosso convidado, nossa convidada, além do mundo profissional. Então, nos conte alguma curiosidade da Elbia do dia a dia. Eu acho que tem 2 aspectos importantes que as pessoas precisam saber a meu respeito. Primeiro, que eu adoro cozinhar. Eu adoro. Tem inclusive um livro publicado de culinária, então estou sempre cozinhando, fazendo alguma coisa, sou muito ligada em culinária. E o outro é que eu sou uma leitora maluca. Eu leio um livro por semana, às vezes até mais. Então eu estou sempre, além de trabalhando, cuidando dos filhos, fazendo um monte de coisa, eu estou sempre lendo algum livro diferente e também cozinhando sempre que posso. Ai, que linda, nossa! O livro, depois você deixa no final a dica do seu livro, por favor, para a gente acessar. Tá bem? Muito bom conhecer. É isso, ouvintes, conhecendo a Elbia Ganon, além do mundo profissional, ali, chefe de cozinha e uma leitora assídua. Muito bom. Elbia, eu acompanho sua carreira faz um tempo já, admiro muito sua atuação, como eu já falei, no setor de energia e de sustentabilidade. Em 2020, eu tive a honra de trabalhar mais próxima de ti no Programa de Energia para o Brasil, em uma parceria do governo brasileiro e britânico, e foi um grande aprendizado acompanhar de perto seu trabalho. Assim, agora há pouco eu li o seu currículo, né? E eu queria que você destacasse um desses momentos ou fases da sua carreira que você considera que foi chave para você chegar aqui e hoje ser uma referência
nesse tema de transição ou de transformação energética, que logo mais a gente vai explicar esse tema também, mas tem algum ponto da tua carreira que você gostaria de destacar ou alguma fase para os nossos ouvintes? Na realidade, quando você olha para a carreira, você percebe vários momentos, assim, vários pontos de destaque no início, e talvez como a gente está falando muito, e o nosso tema aqui vai ser transformação energética, talvez o momento mais importante da minha carreira, até para entrada na questão do clima, seja no momento que eu já estava lá foi em torno de 2014, 2015, eu já estava há 15 anos na indústria de energia, conhecida e reconhecida, inclusive internacionalmente, como uma especialista em energia, e eu entrei fortemente na discussão das mudanças climáticas e da transição energética. Eu entendo que aquele momento ali, a partir daquele momento, eu ampliei muito mais o meu leque de compreensão a respeito do papel da energia e também o meu leque de atuação. Eu passei a falar não só mais a respeito de energia, de energias renováveis, e principalmente de energia eólica, que é a área que eu trabalho, mas eu passei a falar de mudanças climáticas, de transição energética, do papel da energia, e aí tive um papel muito importante nessa discussão, inclusive na pauta de SD, na pauta de gênero também. Então foi um momento assim em que as coisas se ampliaram. E não foi uma escolha, não foi assim algo que eu falei, eu agora vou estudar isso e vou me especializar nisso. Não, foi um acontecimento. Aliás, é uma coisa que eu costumo falar para todo mundo. Eu faço muita mentoria, falo muito com pessoas no início da carreira. É interessante que nem sempre você escolhe, você está ali e as coisas te escolhem. É porque você já está preparada, ou então você tem uma capacidade de preparação. E eu me lembro que foi uma coisa assim, eu fui convidada para participar de COPs, para falar de energia eólica, e de repente eu vi que eu estava discutindo coisas muito mais amplas e até mais importantes em termos de alcance. E muito interessante, Abel, porque você me faz lembrar um exemplo da minha carreira, falar muito rapidamente, mas que é isso que você falou, que as coisas vão acontecendo, né? A criação da Rede Mulheres do Biogás, que hoje tem 450 mulheres fazendo parte de um grupo, vários voluntários fazendo um trabalho incrível, nasceu de algo assim, que aconteceu num projeto que logo mais a gente vai falar, que é o BEP, a gente começar a discutir gênero e surgir a ideia, né? Falei, vamos criar um grupo, então, só das mulheres, para a gente conversar entre nós sobre as questões das mulheres na área de biogás. E disso surgiu toda uma atuação que eu tenho, né, nessa área de gênero, e é bem interessante essa tua abordagem. E que legal que você dá também mentoria para pessoas em início de carreira, e super legal essa tua atuação. Perfeito. Agora, eu queria começar a te perguntar as questões mais da entrevista mesmo. Então, atualmente você é CEO da Beólica, né, da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, e vice-chair do GWEC, Global Wind Energy Council, sim? Então, você poderia nos contar um pouco mais, Elbia, como vem sendo esse trabalho nessas organizações? Há pouco tempo a Beólica ampliou a sua atuação para novas tecnologias. Como é esse processo? Assim, qual que é essa atuação que você tem na Beólica, no GWEC? Eu percebo que o crescimento da minha carreira, ele está muito associado ao próprio crescimento da energia eólica e até essa ampliação que a associação passou. No mês de agosto, agora, eu completei 13 anos à frente da associação. Então, quando eu cheguei na associação em 2011, nós tínhamos 1 gigawatt de capacidade instalada de energia eólica, e hoje nós temos 33 gigawatts de capacidade instalada. O Brasil é a 6ª economia no mundo em capacidade instalada, é o 3º país que mais investe, e a energia eólica é a 2ª fonte de geração de grande porte do país. Então, quando eu olho para a minha trajetória, principalmente no que se refere à energia eólica, eu percebo que nós fomos crescendo juntas.
Eu e minhas meninas, né, que eu chamo a energia eólica de minhas meninas, porque elas me parecem bailarinas dançando ao vento, né? Quando você chega perto de um parque, ele se mistura com a paisagem, então passa aquela ideia de bailarinas dançando ao vento. Então foi mesmo uma construção. Eu me lembro que em 2011 a gente estava muito focado na questão mesmo da ampliação da energia eólica no Brasil, nos desafios associados a ela. E a partir de 2015, até fazendo relação com a pergunta anterior que a gente estava conversando, eu comecei a entender que a energia tinha um papel muito mais relevante do que só aquele de gerar energia para o país, mas eu percebi o impacto social muito grande da fonte, percebi também o impacto ambiental, o quanto o Brasil tem um papel relevante nesse cenário de clima, como provedor de energia renovável. Então, comecei a ampliar esse olhar também, como pessoa e como associação. E é claro, quando você fica muito tempo numa instituição e você faz um trabalho que tem relevância, e eu sei da relevância do meu trabalho, você se confunde com a própria instituição. As pessoas brincam, eu vejo um aerogerador e me lembro da Elbia, eu vejo a Elbia e me lembro de um aerogerador. Você coisifica a pessoa e personifica a coisa, né? Então, isso é um aspecto interessante. E você acaba trazendo as suas percepções pessoais, as suas mudanças pessoais em termos de visão para a própria instituição. E foi isso que eu fiz lá em 2021. Eu comecei a perceber o quanto a energia eólica offshore seria relevante para o país e também o hidrogênio. Então, eu fiz um estudo e sugeri ao meu conselho de administração que, a partir daquele momento, a gente mudasse, inclusive, o nome da associação, porque a área de atuação da associação, ela deixou de ser só energia eólica e energia eólica onshore, e ela passou a ter um olhar maior também para novas tecnologias, no caso de baterias, de hidrogênio e da eólica offshore. E, inclusive, nós, a partir dessa mudança, nós mudamos o nome da associação em abril de 2022, nós mudamos, inclusive, toda a visão estratégica da associação. A gente revisitou todo o planejamento estratégico e colocamos a associação também como uma instituição importante para promover a transição e a transformação energética. Nossa, bem interessante esse ponto de acompanhar as mudanças, né, e da evolução da organização e de avançar também para essas novas tecnologias. Essa mudança também tem relação com o trabalho que a gente, como eu comentei, a gente trabalhou juntas no Programa de Energia para o Brasil. Na época eu era consultora do Instituto 17 nesse projeto, com foco em biogás, mas a sua atuação era bem ampla no projeto, né? É um projeto que tinha uma visão de apoiar o Brasil na transição energética. E o que você acredita que aquele projeto também fez de mudança no Brasil, a atuação que a gente teve em várias fontes de energia? Teve algo de lá, daquele projeto, que foi importante para o setor de eólica, de hidrogênio, de outras fontes, Elbia? Então, aquele projeto ele foi muito interessante e ele começou em 2019. Eu me lembro que na segunda metade de 2018 eu participei das discussões e da formação, da formatação do próprio projeto. Ele também me trouxe um amadurecimento muito grande, que eu pude levar para a associação e que eu pude trazer para o Brasil também, porque a gente fez esse projeto para o governo brasileiro com recursos do governo britânico. Então, assim, ele teve muitos resultados importantes. Além, né, da gente ter trazido pessoas, e pessoas como você, que você acabou de dizer, trouxe também questões importantes até para a sua carreira, mas eu entendo assim, que ele entregou muito para o país, na medida que ele trouxe uma visão ampliada da matriz energética, que ele trouxe a importância de todas as fontes energéticas para a matriz e trouxe esse olhar mais profundo de ESG, principalmente da inclusão de gênero.
Além disso, ali nós fizemos um trabalho muito importante sobre eólicas offshore. Na ocasião, nós não tínhamos nada sobre eólica offshore. E ali nós desenvolvemos eólicas offshore. E outra coisa que eu percebi que foi muito importante, que eu acabei ficando próxima de outras fontes que eu não tinha o menor conhecimento. E é o caso do biogás. Hoje eu ainda não conheço muito, mas pelo menos eu sei quem conhece. Então, se eu preciso de alguma coisa de biogás, eu procuro a Leidiane, procuro o Alessandro. Então, isso foi muito legal. E o meu papel no BEP, ele foi um papel estratégico. Né? Ao longo do tempo e com o acúmulo da minha carreira, da minha experiência, eu me tornei uma estrategista. Né? Então, e eu acabo trabalhando muito de como você vai comunicar, como você vai formatar o projeto, quais são as instituições que você vai falar, quais são os stakeholders mais importantes e ainda qual é a forma de abordar os stakeholders, de falar com essas pessoas, qual é o melhor meio. Né? Então, ali eu acabei treinando muito uma habilidade que eu tenho, que é uma habilidade natural, mas também uma habilidade muito formatada com a minha carreira, que é fazer a gestão de stakeholders e fazer esse relacionamento, essa relação institucional. O meu papel no BEP, além de um papel técnico, de uma visão técnica, ele veio muito nessa visão mais estratégica de como formatar e entregar um projeto daquele tamanho, que foi bastante desafiador. Elbi, eu tenho duas perguntas nesse sentido do que você falou. Uma, logo chego, que é a questão de equidade de gênero e inclusão social, que a gente trabalhou no BEP, mas antes disso, você falou sobre essa questão da importância do engajamento dos atores, das instituições. Quando a gente fala desse tema de transição, de transformação energética, a gente está falando de mudanças, e na prática, mudanças não são fáceis de acontecer, né? E aí, ser estratégico, como você está colocando, é essencial no mundo da transição energética, né? O que você pensa sobre isso? Eu entendo assim que ao longo do tempo, né, e eu participei de muitos projetos, e a gente já implementou vários projetos, eu percebo que essa visão estratégica ela é a mais importante, porque não adianta você ter um bom projeto e você ter uma boa ideia. Essa ideia ela precisa ser entendida pelos outros e ela precisa ser aceita pelos outros. Então, como você vai fazer as pessoas aceitarem as novas ideias? Então, as novas ideias, elas incomodam por definição. E aí você precisa encontrar a maneira de trazer essa nova ideia para os atores centrais, que são geralmente os tomadores de decisão, são as pessoas que vão implementar aquele projeto que você tem em particular. Você pode ter o melhor projeto do mundo, mas para você implementar um projeto, você precisa de pessoas. E para você conseguir essas pessoas, você precisa convencê-las ou engajá-las. Né? Eu não gosto muito dessa palavra, engajamento, mas ela é uma palavra muito adequada. Você precisa convencer as pessoas a respeito da sua ideia, mesmo que seja gratuito. Eu não estou falando de venda, né, de vender um produto, de vender um bem. Eu estou falando de você realmente convencer alguém a respeito de um projeto. E aí você precisa entender bem o seu interlocutor. E, na realidade, não é só um, né? São várias pessoas que você vai interagir, são vários atores, e é muito importante você saber que são vários atores. Não adianta você falar só com o chefe, você tem que engajar toda a estrutura daquela instituição e fazer esse trabalho de base também. Talvez o trabalho de base é até mais importante, porque os chefes às vezes até mudam, né? E a turma da base está sempre lá. Então, você precisa pensar no engajamento em todas as pessoas, nos vários níveis da instituição, e você precisa entender bem quem
é o seu interlocutor? Quem são os seus interlocutores? Isso exige um olhar estratégico muito forte, exige também uma certa experiência e muita sensibilidade. Muita empatia, né? De entender o que o outro está esperando, pensa. E aí essa ficou já como uma dica para os nossos ouvintes, né? Uma dica da mentora Elbia, porque é essencial quando a gente está falando de projetos de biogás, de biometano, de energias renováveis, de sustentabilidade, ter essa característica, ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade, porque a gente não vai encontrar um caminho já pronto para essas fontes, né? A gente precisa construir esse caminho, e nesse caminho vão ter pessoas que precisam ser engajadas, que a Elbia explicou tão bem aí como fazer isso, para a gente realmente efetivar essa transição energética. E nesse caminho da transição, Elbia, eu lembro no BEP que você comentou que foi a primeira vez que você viveu a questão de equidade de gênero e inclusão social com metas e uma abordagem tão forte em um projeto do setor de energia. Você tem uma atuação forte nesse tema, né? Está até no seu currículo, como eu li no início do episódio, que você mantém uma voz ativa nesse debate sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia. E, inclusive, você cunhou o termo transformação energética. O que é a transformação energética, Elbia? É muito importante refletir sobre a transformação. E o conceito que eu trouxe ali é que nós falamos de transição energética e hoje falamos mais fortemente de transição energética justa. E no caso do Brasil, você escuta alguns atores dizendo: o Brasil já fez a sua transição energética, até porque a nossa matriz elétrica é muito limpa, mais de 90% da produção é renovável, a nossa matriz energética é muito limpa em comparação aos países da OCDE, cerca de 48%. Então, isso pode trazer a ideia de que o Brasil já fez a sua lição. E isso não é verdade, porque o Brasil ele tem uma lição mais importante para fazer, que é a lição da inclusão social, né? A inclusão econômica e social. O Brasil é um país em desenvolvimento, de renda alta, mas com a má distribuição dessa renda. O Brasil tem a maior missão da sua vida, que é incluir a sociedade. E a energia, ela é um instrumento de inclusão extremamente relevante e forte. Veja que o mundo, e aí cito Europa, Estados Unidos e China, fazem as suas políticas e as políticas industriais focadas em energia. São muitos recursos colocados de recuperação econômica da Europa pós-Covid, energia, porque energia é uma infraestrutura muito básica para a sociedade econômica, e por ela ser básica, ela está em vários setores da economia, e por estar tão forte nos vários setores da economia, ela tem, por natureza, um efeito multiplicador muito grande. Então, quando eu trago o conceito de transformação energética, eu digo que o Brasil, sim, vai continuar investindo forte em energias renováveis, porque ele vai transformar a sua matriz e vai transformar também a sua sociedade. E vai ser um país muito relevante na transformação da matriz das demais economias do mundo, porque o Brasil tem muitos recursos renováveis, esses recursos renováveis, eles são abundantes, eles são superiores à necessidade do país. Então, por que você não transforma essa abundância de recursos energéticos em crescimento econômico e desenvolvimento econômico e social? Como você faz isso? Bom, primeiro, a nossa matriz, por mais que ela seja renovável, ela será transformada ao longo do tempo. No início dos anos 2000, quando eu comecei a minha carreira, 90% da nossa matriz já era renovável, só com hidrelétricas, e 10% com termoelétricas. Com os investimentos em novas fontes renováveis, como é o caso de eólica, biomassa e também energia solar, mas principalmente
eólica e solar, hoje a gente tem uma matriz também em torno de 90% renovável, só que 15% vem de energia eólica, 60% vem de hidrelétrica. Então, está havendo uma transformação na matriz brasileira. E, na medida que nós fazemos esses investimentos nessas novas fontes de energia, nessas novas tecnologias, nós geramos mais investimento no país, nós atraímos mais investimento para o país, e isso vai resultar em PIB, em crescimento econômico. E ao utilizar esses investimentos e distribuir melhor esses investimentos, e no caso da eólica, a gente concentra muitos investimentos no Nordeste pela abundância de recursos que a gente está lá, você traz desenvolvimento econômico e social. A energia eólica, a chegada dos parques eólicos no Nordeste, fez com que o IDHM crescesse 20% e o PIB da região crescesse 21%. Isso é desenvolvimento na veia. Então, é esse conceito que eu trago, é transformação da matriz, ao mesmo tempo que se transforma a matriz, você transforma a própria sociedade, porque você traz desenvolvimento econômico e social. Perfeito, Elvia, perfeito. Eu aproveito para deixar a sugestão de um podcast que a gente recentemente lançou, da Elina Cardoso. O episódio foi o episódio 31, e ela fala um pouquinho também sobre inclusão social e diversidade para combate às mudanças climáticas. Então, o ouvinte busca lá para escutar, além de ir até o final aqui desse episódio com a Elvia, que está sendo maravilhoso, também pega e escuta o episódio anterior. Incrível, Elbia, esse termo, essa visão da transformação, né? Também é próximo da transição energética justa, mas usar a palavra transformação é algo muito impactante. A gente entender que a gente precisa mudar muitas coisas, não é só a origem do elétron, a origem da energia que a gente usa, né? Mas é o impacto que a gente vai gerar nas regiões que produzem e que consomem essa energia. E te admiro muito pela tua atuação nesse âmbito da transformação energética. Elbia, e você navega super bem nesse ambiente de política institucional, de governo, super estratégica, como você já falou, e há tanto tempo, né, atuando no desenvolvimento do setor energético. Falando nessa transformação energética, como que você vê a condução primeiramente te pergunto do poder público do Brasil em relação à transição energética justa, a transformação energética? Você acredita que a gente está nesse caminho de realmente efetivar a transformação? A gente está indo na velocidade que a gente deveria? Ou teria que estarmos um pouquinho mais acelerados? Como você vê essa questão? Fica muito claro que transformação energética e transição energética justa acaba sendo sinônimo, né? E eu noto, assim, que a gente está indo bem. Para você fazer uma transformação energética, você precisa fazer uma série de políticas, e eu tenho falado com muita frequência da necessidade de se fazer uma política industrial com um dos pilares de energia, não só energia, bioeconomia é importante, mineração é importante, mas focando para a energia, o instrumento de transformação energética, ele será uma política industrial, é o meio pelo qual você vai conseguir fazer essa transformação energética com um olhar muito estruturado. Então, o Brasil está caminhando bem, sim, é porque a vida, né, a felicidade é relativa. A gente poderia até estar numa velocidade maior, mas num momento muito recente do país, nem falar em transformação energética a gente podia, né? Então, em comparação a um passado muito recente, nós estamos indo muito bem, porque o debate da transformação energética está acontecendo, o debate da economia está acontecendo, e nós estamos tendo lugar de fala para falar de transição energética, para falar de inclusão social, e percebendo também uma série de políticas que já estão sendo implementadas.
fazer a transformação energética, fazer a política industrial, nós vamos precisar principalmente de um aparato regulatório. Nós precisamos de leis para as novas tecnologias, nós precisamos de regulação, porque o Brasil, diferente do resto do mundo, ele não tem recursos para investir, ele tem que atrair investimento. E ao atrair investimento, ele precisa criar um ambiente legal e regulatório que seja um ambiente de confiança, um ambiente amigável para os investidores. E nós estamos nessa construção. É claro que pressa a gente sempre tem, né? E a gente gostaria que estivesse mais veloz, mas nós estamos, sim, caminhando nessa trajetória de transformação energética, de transformação da economia e da sociedade brasileira, e eu estou muito feliz de fazer parte dessa mudança. Eu participo do conselhão do presidente Lula, e lá o meu papel é justamente discutir essa transformação energética, discutir políticas industriais. Recentemente, até publiquei semana passada um artigo com o ministro Padilha, falando dessa transformação que o país está fazendo. E Elbia, quando você fala em política industrial, não é só sobre a gente gerar energias renováveis no Brasil, mas é também a gente desenvolver a indústria que fornece os equipamentos para essa geração. É algo. E o setor de eólica tem um histórico importantíssimo, né, de nacionalização de energia, de desenvolvimento dessa indústria. Está correto? Está correto, e inclusive eu tenho falado bastante com os meus colegas que a gente não pode mais falar em setor, nós temos que falar em indústria. A nossa visão industrial, a indústria tem vários setores, a indústria energética é muito mais ampla. Então, ela envolve desde uma cadeia de fornecimento até uma cadeia de consumo. E você tem que ampliar esse olhar, não só verticalizado, mas também horizontalizado. O quanto aquela indústria tem impacto em outras indústrias. Por exemplo, a indústria energética, a indústria de energia, tem um impacto muito forte na indústria de mineração, que, por sua vez, tem um impacto extremamente forte na indústria energética. Nós temos que olhar agora com um conceito de indústria e pensar em construir toda uma cadeia de produção, inclusive a produção de equipamentos, e no caso da eólica, a gente já sabe fazer isso. A energia eólica talvez seja uma das poucas políticas industriais dos últimos anos, das últimas 5 décadas no Brasil, e ela tem esse efeito multiplicador que eu mencionei muito forte, justamente pelo processo de industrialização que nós fizemos. E não só essa criação de cadeia produtiva, da fabricação de equipamentos, mas um olhar também horizontalizado de quais outras indústrias você está se relacionando e também trazer investimentos. Nós estamos trabalhando com o conceito de power shoring, que é o conceito de você atrair mais indústrias para o Brasil. Qualquer indústria, indústrias que são intensivas em energia, como, por exemplo, data centers, inteligência artificial. O Brasil é chave na transformação energética global. Ele é o país detentor de mais recursos naturais e renováveis. Então, nós temos que trazer essa economia para cá. Além disso, tem um aspecto geopolítico relevante, um aspecto político que o país precisa realmente atrair esses investimentos. Elbia, o que você está falando me faz lembrar numa consultoria que eu estou envolvida ainda com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo para estudar o setor de biometano do Estado de São Paulo e como alavancar, como o governo pode atuar para alavancar esse mercado. Uma das discussões que a gente teve foi exatamente, né, até um dos pontos de sugestão é olhar para essa indústria, agora eu vou até parar de falar tanto setor, e indústria do biogás e do biometano, como uma indústria também nessa etapa de fornecer equipamentos e serviços. Porque no setor de biogás e biometano a gente fica muito olhando só para essa etapa da indústria no sentido de produzir o biometano, e a gente não percebe o potencial. Quando a gente fala em política pública, regulação,
do desenvolvimento dessa indústria. A maior parte dos equipamentos das grandes plantas, a parte mais tecnificada, o upgrading, a maior parte tem produção nacional, mas a maior parte é importado. Sim. E a gente tem até políticas que tornam atrativo ser importado por reduções de isenções fiscais, porque não tem o similar no Brasil. Só que se a gente realmente quer que esse setor cresça e tenha milhares de plantas, como é o potencial de diversas escalas, seria muito importante se espelhar no setor eólico e aplicar essa maneira como você está colocando, né, essa visão de indústria e toda essa cadeia, e não apenas a produção de biogás e biometano. Então, eu acho que tem uma grande aplicação de tudo isso que você colocou já no setor de biogás e biometano, nesse momento chave que nós estamos de desenvolvimento do setor. Sim, esse olhar é muito importante, Leidiane, porque, é claro, quando você está começando um negócio, você está focado mais naquele negócio e é natural que você faça isso. Então, aconteceu lá atrás, energia eólica, porque eu comecei com energia eólica, não foi na eólica, foi em 2004, eu estava no governo e nós fizemos os primeiros projetos eólicos e eu estava lá fazendo isso com outras pessoas. Mas, na medida que este negócio vai se inserindo, você tem que perceber quais são os outros fatores que esse negócio pode trazer. E eu li um livro muito interessante, como eu falei, né, eu leio loucamente. Eu li um livro muito interessante, que foi ali um pouquinho até antes das eleições, e muito associado a essas reflexões que eu tenho feito a respeito de transformação energética e de política industrial. Esse livro, ele realmente mudou a minha concepção a respeito dos modelos de negócios que nós podemos fazer para as energias renováveis, tendo considerado o Brasil como um país abundante. Veja, o Brasil é um país abundante em recursos naturais, mas ele é conhecido e reconhecido como um país que não produz bens de alto valor agregado. E esse livro que eu li, ele é mais ou menos assim o nome, depois eu passo para você, mas é algo assim, como os países ricos se tornaram ricos e por que os países pobres continuam pobres. Tá? E a chave é a industrialização. Então, as economias que se desenvolveram, e isso desde a Revolução Industrial, que cresceram, se desenvolveram e são consideradas as economias ricas, essas economias se desenvolveram por meio da industrialização. Então, não há hipótese de você aproveitar os recursos renováveis sem industrializar a economia. Ou, do contrário, nós ficaremos fadados ao, entre aspas, vou pedir aspas aqui, subdesenvolvimento. Não se usa mais essa palavra, mas às vezes ela é boa, né? Como a gente conversou aqui, eu sou economista, eu tenho um olhar de economia, e eu não abro mão dessa discussão de que você tem que pensar em indústria. Agora, é claro, e de novo o olhar estratégico, você tem que ter uma visão estratégica. Para você inserir um novo setor, né, e a gente sabe que o biogás tem uma trajetória, você começa setorialmente, mas é muito importante que você já amplie esse olhar, até para desenhar as políticas públicas. Quando você vai falar com o seu interlocutor em Brasília, e recentemente eu passei por essa experiência, no caso do hidrogênio verde, você vai falar com o poder público que você precisa de uma política para o seu setor. Mas você vai lá no seu interlocutor e diz o seguinte, olha só, ao desenvolver este combustível renovável que é o biogás, eu vou trazer o efeito multiplicador para a economia na medida que eu aumentar o valor agregado desse bem. A gente tem ouvido com muita frequência o presidente Lula sabiamente reclamar que não quer ser um mero exportador de commodities. O que o presidente Lula está falando? Que ele quer vender bens com alto valor agregado. O país é capaz, nós temos recursos naturais e nós temos inteligência para isso, nós podemos atrair tecnologia. Então, a gente tem que realmente virar a nossa página de país, nós temos que realmente fazer essa transformação, com esse olhar.
E aí eu queria deixar para o ouvinte que isso, às vezes a gente fala em indústria e a gente imagina aquela indústria metalmecânica, algo distante do campo. Mas não, quando a gente fala do agro, tanto que o agro hoje no Brasil é muito forte por essa atuação também de industrial, de agregar valor aos produtos, né? E então essa visão de indústria, ela se aplica a todos os setores, né? A mineração, ao agro, a produção de alimentos e ao setor de energia, como a gente coloca, e como o agro também tem relação com o biogás, é importante a gente colocar essa visão de agregar valor e biogás, as fontes de energia são uma maneira de agregar valor também à produção. Sim, existe uma ideia equivocada de que indústria é só aquilo que faz aquela grande transformação e muito associada a materiais. Não é verdade. E a indústria de serviços? Ela faz alguma transformação física, técnica? Indústria é aquilo que você tem muitas complexidades ao longo daquela cadeia. Por exemplo, a indústria de serviços ela é bastante complexa do ponto de vista da logística, né? Principalmente da logística. Então, o conceito industrial é quando você pega um determinado setor e amplia como que aquele setor está relacionado, o que ele precisa para ser aquilo. E ao entender o que ele precisa, você começa a perceber várias outras relações, vários outros segmentos ao longo de uma cadeia, e você consegue ter esse olhar industrial mais forte. Perfeito, Elbe. Agora eu queria te perguntar sobre a COP. Nós tivemos um episódio do podcast da Amplum Biogás com a Maria João Rolim, nossa querida Maria João, após a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP28. Para quem quiser escutar, foi o episódio 20. Foi bem interessante. E a gente está próximos, né? Em novembro teremos a COP29, né? Que é um evento, pessoal, muito importante. Ele define os acordos entre países, define o direcionamento dos nossos países em relação a mitigar as mudanças climáticas, a adaptação. Eu sei que você tem uma atuação grande na COP29, né, nas COPs, normalmente você participa das COPs. Como que você está vendo, o que você está esperando da COP29 que vai acontecer no Azerbaijão em novembro desse ano? Eu participo das COPs desde a COP19, né, então agora a gente vai para 29, então tenho... no início, até como eu mencionei, eu participava muito levando a questão da energia renovável, mas hoje eu participo de vários outros debates. Uhum. E com relação a essa COP que vai acontecer, né, em Baku, no Azerbaijão, eu entendo que nós vamos chegar na COP, o mundo vai chegar na COP sentindo na pele as consequências graves das mudanças climáticas. A gente tem visto as consequências das mudanças climáticas, principalmente nos últimos 10 anos, mais gravemente nos últimos 5 anos, mas talvez o último ano tenha sido o ano mais grave em termos de impactos das mudanças climáticas. E a gente percebe essa questão da temperatura, né, que o aumento da temperatura global e os desastres climáticos que estão acontecendo com mais profundidade. Então, por mais que ali, né, seja um ambiente de difícil negociação, e é por natureza, eu entendo que a consciência de quem estará lá discutindo e também negociando, ela vai estar mais ampliada, porque essas pessoas que estão lá, de alguma maneira, elas sentiram na pele os efeitos das mudanças climáticas. Então, isso vai trazer um olhar diferente na negociação. E haverá, na minha percepção, até pelos avanços recentes, a COP28 foi um avanço enorme, até pela questão do phasing out que foi colocado, né? E também pela discussão de perdas e danos, as necessidades de adaptações. Então, nós estamos muito evoluídos, até o artigo 6, a respeito do crédito carbono, nós estamos bastante evoluídos no debate. Eu entendo que essa COP, ela vai ser um momento muito de se discutir o financiamento, e não é mais
financiar a transição apenas. Infelizmente, eu tenho saudades do tempo em que a gente discutia como financiar a transição energética justa ou como financiar a transformação energética. Agora nós vamos discutir como financiar os danos, como financiar as perdas e danos e como financiar as adaptações. Cita-se o Brasil, neste momento que a gente está vivendo. Presidente Lula, ontem, reunião dos 3 poderes, discutindo medida provisória, como financiar o dano. Nós tivemos que enfrentar isso no Rio Grande do Sul também. Então, eu entendo, acho lamentável, de um lado, que a gente tenha chegado a esse ponto. Não precisava ter chegado, deveríamos ter agido antes. Mas é o que eu costumo dizer para os meus alunos e também para as pessoas que eu discuto a questão das mudanças climáticas e transição energética. O ser humano se sensibiliza muito, muito com as questões do clima, com as questões dos problemas, mas ele só age por razões econômicas. E eu espero que nesta COP, esta razão econômica, ela seja uma razão de tomada de decisão. Ótimo, Elbia. E a COP30? Eu até respirei aqui porque eu fico muito triste, porque a gente, né, que trabalha nessa área de meio ambiente tantos anos e a gente começar a ver as consequências de algo que a gente estuda e falava há tanto tempo, né? A gente fala, para mim é muito triste, assim, eu realmente me impacta. Mas temos que ter esperança, né? E é possível, acho que você colocou, né? Quando o impacto começa a ser econômico, o movimento começa a acontecer. E a COP30, então, esse ano acontece em Azerbaijão, no próximo ano a gente vai ter a COP no Brasil, né? O Brasil vai receber novamente a COP, vai ser em Belém do Pará. Você tem alguma expectativa, algum ponto em relação à COP30, ou como nós devemos nos preparar para a COP30? O Brasil ele precisa fazer sua lição de casa em todos os aspectos para receber a COP30, inclusive do ponto de vista da infraestrutura para receber uma COP, né? Já começa por aí. E outra questão que é muito importante vai ser a oportunidade que o país vai ter de se mostrar para o mundo e, ou melhor, demonstrar. Se mostrar, o Brasil tem se mostrado muito, o Brasil tem feito um debate relevante lá fora, um protagonismo importante, um posicionamento. Mas eu entendo que o Brasil ele vai precisar demonstrar o que ele realmente pretende fazer para ajudar o mundo a fazer essa transformação, já que ele é o detentor dos recursos. Ele não é o único, mas ele é talvez o mais relevante, e ele precisa realmente fazer essa demonstração. Então, até lá, e falta pouco, e eu já estou nervosa, lá no Conselhão, eu também participo desse debate, o Brasil precisa realmente fazer sua lição de casa, e é muito naquele sentido que eu já mencionei, que é preparar o aparato legal e regulatório, deixar toda a estrutura institucional pronta. Veja, PL de mercado de carbono. Meu Deus, até agora a gente não aprovou. Eu tenho esperança que a gente aprove ainda para a COP do Azerbaijão, para a COP 29. Mas o Brasil tem uma série de medidas que ele precisa adotar para chegar até lá. Ele tem que mostrar aquilo que ele falou que seria capaz de fazer, e ele tem que fazer até lá e mostrar até lá. O Brasil está trabalhando, tá? Eu tenho participado bastante dos debates, do G20, também do B20, e o Brasil está trabalhando sim, eu só tenho me preocupado com a velocidade, eu estou bastante agoniada, a gente precisa correr um pouco mais, e vai ser uma grande oportunidade, sim. Elbia, e quando você fala a gente precisa, é porque não é só no nível nacional, mas tem o nível subnacional também, né? Os estados têm um papel importante, e o próprio setor privado, o terceiro setor, então não é imaginar, é a sociedade como um todo atuando, certo? Sim, já se foi o tempo, e eu nem sei quando foi, mas já faz muito tempo, é porque as pessoas não perceberam,
que o Estado não é o detentor de tudo, o culpado de tudo, até porque nós, enquanto sociedade, temos o papel, pelo menos, de cobrar. Hoje não é só de cobrar, tá? Mas num passado recente, pelo menos a gente tinha que cobrar dos governantes, do poder público e subnacionais também, não só o governo federal. Mas hoje você não consegue enxergar uma economia, uma sociedade que não esteja trabalhando em conjunto. Não basta só o governo. O setor privado tem um papel e uma responsabilidade muito grande. O setor produtivo da economia, a sociedade civil, o terceiro setor, vários setores da economia têm um papel relevante e nós, indivíduos, também temos um papel muito relevante, porque é muito fácil para nós, a sociedade civil tem que agir, o governo tem que agir e o setor produtivo tem que agir. E os indivíduos, onde eles estão, né? Então, os indivíduos também têm que agir. Eu sou um indivíduo, faço parte do setor produtivo da economia, tenho um papel no governo, tenho um papel na sociedade. E eu, enquanto indivíduo, estou fazendo o quê com relação ao clima? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu papel? E o que efetivamente eu estou fazendo? Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo o seguinte: e aí, já reduziu a sua pegada de carbono hoje? Mas é uma brincadeira muito séria. O quanto a gente reduziu a nossa pegada de carbono no dia a dia. E não é só isso, o quanto a gente cobrou, o quanto a gente participou. Perfeito. Elber, estamos chegando ao final da nossa conversa. E para finalizar, eu queria te pedir uma mensagem final, algum ponto que você gostaria de destacar, ou algo até que a gente não conversou e que você gostaria de trazer. E já junto, queria te pedir para você em seguida já falar da sua dica de livros, já que você é uma leitora incrível aí de muitos livros. Que dica você deixa para os nossos convidados? Mensagem final e dica. A mensagem final, ela está associada à saúde. Nós temos que nos preocupar com a saúde do planeta, com a saúde do clima. A gente precisa pensar em longevidade, a gente precisa pensar em sustentar ao longo do tempo, não só nesse conceito de sustentabilidade, porque às vezes simplifica tudo, mas nós temos que pensar em viver mais e melhor. E para que a gente faça isso, a gente tem que cuidar da nossa casa, que é o planeta, e da saúde da nossa casa. Como está difícil viver hoje. Um dia desses eu brinquei com a minha mãe, vou me mudar de São Paulo, porque não dá esse ar para respirar. Ela, você vai para onde? Eu falei, não sei, porque antigamente, quando eu dizia que ia me mudar, eu dizia que ia para Uberlândia, que eu iria para Brasília, só que o ar de Brasília e de Uberlândia tem queimada lá também. Então, assim, se eu quiser me mudar hoje, eu não tenho nem lugar para me mudar. Isto é um péssimo sinal. É sinal que a nossa casa, chamado planeta, né? Essa casa chamada planeta, ela está muito doente. A gente precisa cuidar da nossa saúde. E aí, por falar em saúde, por falar em leitura, você disse que ia me pedir um livro. Os meus amigos sabem, a Elbe é uma pessoa que sempre tem pelo menos 3 livros para indicar, tá? O livro que eu publiquei é um livro sobre saúde, que é um livro sobre, que são receitas, que chama Receita de uma Vida Feliz. E ali são receitas de vida saudável. Então, eu indico esse livro, ele está na Amazon, está lá, Elbe Ganon, Receita de uma Vida Feliz. Eu tenho mais 2 outros livros para indicar. Um deles é profissional, O Diário de um CEO. Todo mundo tem que ler esse livro, O Diário de um CEO, e ele passa muito pelas questões que a gente discutiu aqui de desenvolvimento de habilidades, de você se especializar e de você saber liderar. Então, é um livro muito importante sobre liderança, sobre estratégia. E o outro livro que eu trago é esse, Outlive, que é a arte e a ciência de viver mais e melhor. É sobre isso que nós estamos falando quando a gente está falando de clima, quando a gente está falando de planeta. E esse livro, ele traz dicas de como você cuidar melhor da sua saúde. A partir do momento que você tem mais consciência a respeito da sua saúde, você também tem mais consciência a respeito da saúde do planeta.
Incrível, ótimas dicas. Já anotei aqui. Ouvintes, deixaremos na descrição do episódio os nomes desses livros e o link para vocês acessarem. Elbia, maravilhosas suas dicas e maravilhosa conversa com você, assim, não tenho palavras para te agradecer por você ter tirado um tempinho da sua agenda super corrida para estar aqui conosco. Assim, muito, muito obrigada pela confiança na Amplum e por todo o conhecimento que você trouxe aqui para nós, para os nossos ouvintes. Eu amei a nossa conversa. Muito obrigada, e eu sou muito sua fã. Obrigada. Eu que sou sua fã. E a você, ouvinte, mais uma vez, muito obrigada por sua audiência. Este episódio foi produzido por Amplum Biogás, empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em amplumbiogás.com.br e nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogás. Lembre-se de deixar o seu like neste episódio e recomendá-lo para os seus amigos que possam gostar do tema. Um abraço de toda a equipe Amplum.